Olá, meus irmãos, vamos tentar gravar mais um vídeo aí hoje ainda, para nós já começarmos a alimentar. Isso aí, é a nossa quarta mensagem, se eu não me engano. E continuando nossa primeira carta de João, eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Mandu. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, volta lá e dá uma assistida neles. Nós já fizemos uma introdução mostrando o geral da carta. Já vimos a primeira parte, o capítulo 1, dos versos 1 a 4, quando João fala da realidade dessa revelação de Jesus Cristo, da encarnação de Jesus, e dos versos 5 até 7, foi a nossa última mensagem, quando João dá um início a um dos testes, né, que ele faz 3 testes na sua carta. Ele inicia aqui o teste da vida santa. E agora nós vamos ler os versos 8 a 10 e em seguida faremos aí a exposição, verso 8 até 10. Também bem devagarzinho para que os vídeos deem aí no máximo 20 minutos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos guie nessa mais uma etapa aí da carta de João, onde agora ele vai nos mostrar a atitude correta para com o pecado. Então, como eu disse, João iniciou o teste da vida santa. Ele vai falar depois do teste do amor fraterno e do teste da doutrina, né? O teste sobre a verdade de Cristo. E ele já mostrou a relação da comunhão dos irmãos com a sã doutrina. E hoje ele vai nos mostrar 2 atitudes diante do pecado. Porque no nosso outro estudo, nós vimos que Deus é luz e quem anda... Não existe trevas em Deus, então quem anda com Deus precisa andar na luz. E andar na luz, naturalmente, vai nos fazer enxergar os nossos pecados. Quando Deus nos ilumina, quando a sua luz está sobre nós, dos fatos que acontecem conosco é que nós reconhecemos os pecados. E diante do reconhecer, do colocar à vista os nossos pecados, nós podemos ter 2 atitudes. Ou podemos ter um reconhecimento humilde de que somos pecadores, ou podemos tratar com total descaso. Vamos ver qual que é a atitude correta, né? Provavelmente, irmãos, João está falando isso aqui por causa dos falsos mestres que viviam num dualismo, né? Para eles, a ideia os pecados do corpo não eram assim tão importantes, porque eles viviam essa ideia pregnóstica, né, de que a matéria é má e o que é espiritual é bom. Então eles precisavam cuidar do espírito, mas os pecados do corpo não eram tão importantes. Então provavelmente eles tinham um descaso pela vida santa. E aí João está combatendo esses homens e está mostrando que não, que a vida santa é uma parte importante da vida cristã e necessária. Então vamos fazer algumas notas sobre esses versos. Olha aí como que João começa mostrando a maneira errada de tratar com o pecado. Olha essa atitude aqui no verso 8, inicia o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que provavelmente era a posição dos falsos mestres, né? Eles se apresentavam como os iluminados, aquele que não, já que a grande questão era Kira, intelectual, eles eram iluminados, eram aqueles que não tinham pecado em si. E alguns podem dizer que... Muita gente pode dizer isso por falta de conhecimento, gente. Há pessoas hoje que não enxergam os próprios erros como pecado. A nossa sociedade está nos ensinando a não olhar os nossos pecados como pecado, mas como desvios, né? Isso é um desvio de personalidade, é um desvio de caráter, né? Os psicólogos, os terapeutas dificilmente assumem a ideia do pecado. E o que acontece com isso? Nós vamos criando uma cultura de vitimização. Aquela cultura que não vê, não, mas isso aqui não é que eu tenho algum pecado, não, mas eu tenho isso. Muitas coisas hoje, muitas ansiedades, depressões, são sim, meus irmãos. Estou dizendo que todas,
mas muitas são sim frutos de pecado, de decisões erradas e da falta de reconhecermos que estamos errados. Então essa atitude, ela é problemática e ela traz consequências. Olha como é que o verso 8 continua dizendo. Ele fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Veja bem, eu comecei a pensar lá no último estudo, como que é perigoso, é possível que a pessoa que anda nas trevas, ela chegue num ponto de engano tão grande que ela não perceba mais. E aqui está mostrando por que algumas pessoas vivem no pecado e não reconhecem que estão no pecado, porque estão enganando a si mesmas. E, gente, quem procede assim, algumas pessoas que estão imersas no pecado e convencem a si mesmas de que estão certas. O pecado ofusca a verdade. Então, qual que é o resultado? De novo, uma cultura vitimista, de pessoas que não conseguem mais aceitar as consequências dos próprios erros, que não conseguem olhar para aquilo que faz como pecado, mas dão outros nomes, vão criando síndromes para situações que antigamente eram simplesmente pecado. E quando a pessoa reconhece assim, ela encontra a libertação. Mas aquele que se esconde atrás de outros rótulos, que não reconhece o pecado, ele corre o risco de enganar a si mesmo. A nós mesmos nos enganamos. Como é que continua o verso 8? Olha, e a verdade não está em nós. Caminhamos para o erro, corremos o risco de levar outros para o erro, somos guiados pelo pai da mentira. Se a verdade não está em nós, é a mentira que está em nós. E quem que é o pai da mentira? Satanás, o diabo. Verdade e mentira vão aparecer muito nessa carta. Mentira é algo sério, né? E parece que era clássico dos falsos mestres. Por isso que João vai citar, aparentemente por isso que João vai citar várias vezes. Mas o ponto aqui é que essa atitude errada, ela pode nos levar a andar no erro, andar no pecado, sem nos apercebermos, ou até mesmo fazendo esforço para enganar a nós mesmos. Irmãos, e aí nós caminhamos, às vezes até dentro da igreja, mas caminhamos em direção ao inferno, porque não vivemos na luz, mas vivemos nas trevas e estamos enganados pelas trevas e enganando a si mesmo. Essa atitude, dizer que não tem pecado, é uma atitude muito errada. Não assumir as coisas é uma atitude errada e que pode levar a uma situação muito ruim. Mas aí no verso 9, João começa a falar da segunda atitude, que é a atitude correta, e ele vai falar das consequências também da atitude correta. Olha aí o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, e essa é a atitude correta, confessar, meus irmãos, é concordar com o diagnóstico de Deus, é admitir que eu sou culpado. Não, eu fui iluminado, e nessa iluminação de Deus, e aqui eu não estou usando a palavra iluminado num sentido místico, não. Estou dizendo só que a doutrina de Cristo, o Espírito Santo abriu meu entendimento, me convenceu do pecado, do juízo, da justiça. E eu vejo que eu sou culpado e eu assumo. Olha, eu realmente tenho pecado, eu preciso mudar. Essa é a atitude correta quando a gente erra, tanto contra Deus quanto contra os homens. Tem igrejas, meus irmãos, que têm morrido por falta de confissão dos membros, da liderança, pessoas que cometem falhas, que sabem que estão errados, mas continuam enganando a si mesmos e não tomam a atitude correta de pedir perdão, de perdoar tanto membros quanto lideranças, atitude tanto para com Deus quanto para com os homens. A atitude correta do crente não é culpar outras coisas, não é pegar a palavra pecado e mudar o nome dela, mas a atitude correta é confessar o erro e assumir as consequências, assumir o que vem a partir daí. Mas essa é a atitude cristã. Diante do erro, o crente, ele confessa, ele assume, tanto a Deus quanto aos homens. Numa atitude para com Deus, numa atitude para com os homens, ele confessa. Essa é a atitude correta. E quais que são as consequências disso? Olha como continua o verso 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Qual que é o resultado, a consequência de confessarmos os nossos pecados? Deus cumpre a sua promessa, ele nos perdoa. Fidelidade e justiça são atributos de Deus.
no pacto que ele fez conosco, ele prometeu o perdão. Ele prometeu ao crente penitente que se esconde em Cristo, que vai a Cristo, humildemente confessa o seu pecado, ele encontra o perdão. O crente assim encontra. Irmãos, a fidelidade à Escritura, à sã doutrina, a fidelidade àquilo que enxergamos quando somos iluminados pela graça de Deus, isso precisa nos guiar humildemente a Cristo. Todas as vezes que caímos, a nossa atitude não deve ser tentar esconder ou transmitir a culpa para outra coisa, ou chamar o pecado de síndrome disso, daquilo, de desvio disso ou daquilo. Não, a atitude é humildemente chegar para Cristo e dizer: Pai, eu errei. Senhor Jesus, eu confesso que eu estou errado e eu preciso do Senhor. Eu venho aqui humildemente diante de Ti. E, irmão, quando a gente faz isso, encorajado por essa grande fidelidade de Deus, essa fidelidade de Deus, ela nos leva a confessar quando erramos, meu irmão. Só confessa os seus pecados a Deus aquele que confia em Deus, que sabe que Ele é fiel para nos perdoar, que sabe que Ele conquistou, que Cristo conquistou por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Então, a grande fidelidade de Deus é o que deve nos encorajar a confessar o nosso pecado quando nos erramos, quando erramos, né? Então Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. O verso continua: e nos purificar de toda a injustiça. João já nos falou a base dessa purificação aqui no verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Cristo. E quando alguém se chega humildemente a Jesus, confessando os seus pecados, Ele perdoa. E Ele nos limpa de toda maldade, porque a nossa culpa já foi paga por Jesus. Por isso, é sempre bom dizer, meus irmãos, há esperança para quem pecou. Em Cristo Jesus, nós encontramos a esperança do perdão e a certeza da vida eterna, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, essa é a atitude correta. Ao olhar para o pecado, você pode dizer que não tem pecado, está errado, sem andar nas trevas, ou você pode humildemente confessar e confiar que em Jesus Cristo você encontra o perdão. Mas João ainda mostra uma outra atitude, que é a atitude da negligência diante do pecado e as consequências disso. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado. E aí, eu queria propor uma tradução alternativa que talvez ela se encaixe um pouco mais com o texto grego, a ideia de se dissermos que não pecamos. Capta melhor a ideia, né? Se dissermos que não pecamos, porque ali está num tempo perfeito do grego, a ideia de uma ação que é continuada, não é algo que já foi terminado, né? Não é só que nós não temos cometido, mas se disser que nós não cometemos, né? Uma atitude que continua, ou seja, se eu tiver uma negação contínua do pecado, provavelmente essa era a atitude dos falsos mestres, que não enxergavam os pecados da carne como pecados mesmo. Então, provavelmente eles negligenciavam isso. E quais são as consequências? Verso 10. Fazemo-lo mentiroso, porque foi Deus que disse que nós somos pecadores. Isso em vários locais, eu listei aqui se você quiser procurar depois. Salmo 14, verso 1 e 2. Salmo 53, verso 1 e 3. Gênesis 6, no verso 5. Gênesis 8, no verso 21. E por aí vai. Se nós negarmos isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E ele está acusando falsos mestres. Falando, olha, esse pessoal que está falando de Deus para vocês aí, na verdade, eles estão negando Deus. Eles estão chamando Deus de mentiroso. Porque o próprio Deus disse que o pecado, que nós somos pecadores. E o pai da mentira não é Deus. O pai da mentira é o diabo. Então, eles não são de Deus. Olha, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. E ele continua, e a sua palavra não está em nós. Nós rejeitamos o próprio Cristo. Deixa eu ler para vocês o capítulo 5 dessa carta. 1 João 5, verso 10.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou seja, a palavra de Deus não está em nós. Rejeitamos o próprio Cristo. Quando rejeitamos o nosso pecado, fazemos Deus mentiroso e rejeitamos o próprio Senhor Jesus. O que permanece em quem age assim não é a palavra de Deus, mas é a palavra do diabo. Porque Deus, ao contrário, nos aponta e nos diz que realmente nós temos pecado. Queria terminar com algumas aplicações finais bem rapidinhas para nós. Primeiro, meus irmãos, qualquer um que negue a realidade do pecado ou diminui o poder do pecado é mentiroso. E muitas filosofias e psicologias modernas negam essa realidade. E muitos terapeutas negam essa realidade. O mundo ama afirmar que o homem é bom, que na verdade o homem está num processo de evolução e ele torna-se melhor, mas na verdade nesse processo de evolução o que estraga o homem é o meio. Ou seja, é o meio, né, que estraga os homens. Quando na verdade, meus irmãos, são os homens que estragam o meio. Dá uma lida lá em Gênesis 3,17, que você vai entender o que eu estou dizendo. Nós estragamos. Não é porque o meio é ruim que o homem se torna ruim, mas é porque o homem é pecador, o meio se torna um pecador, em volta se torna. Não podemos negar a realidade do pecado em momento nenhum. Corremos o risco de fazer Deus mentiroso quando fazemos. Portanto, quando você for encarar essa realidade, encare de forma humilde. Você é um pecador, você precisa de Cristo. Segundo, é preciso sempre lembrar a realidade do pecado e a necessidade de confissão. Tem muita igreja agonizando por causa disso, por falta disso. Porque onde o pecado é diminuído, a necessidade da confissão desaparece. Quando as pessoas a visão de mundo das pessoas vai aceitando e vai diminuindo o pecado, o que acontece é que a necessidade da confissão some. E sem confissão, sem arrependimento, mudança de vida, não há salvação. Não se encontra Cristo, não se encontra a palavra da verdade assim. Por isso, é preciso lembrar dessa realidade e a necessidade, sim, de confissão e de perdão. Não estou dizendo aqui a confissão auricular, né? A confissão a um sacerdote, a um ministro, mas a confissão de coração, confessar a Deus e entregar a eles. É lógico, eles não despreza a confissão a um irmão querido, não, que ele pode te ajudar muito nisso. Confessar o pecado uns aos outros pode ser uma ajuda, assim, faça isso com sabedoria. E por último, perdão é uma graça divina, oferecida a quem? A quem se arrepende e confessa o pecado a Deus. Querido, não espera assim um sentimento muita gente quer esperar um sentimento de ser perdoado. Não, confesse e creia na promessa. A promessa é que você encontra perdão. Que se você se entregar aos pés de Cristo, deixar o seu fardo aos pés de Cristo, você encontra perdão. Todo pecado pode ser curado com Cristo. Não negue o pecado. Confesse-o, peça o auxílio de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para que Ele o auxilie a abandonar. Confesse, confie, abandone o pecado. Que Deus nos abençoe, que Ele continue falando ricamente aos nossos corações por meio dessa carta. Em nome do Senhor Jesus, queridos.